Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, hein? Para mais uma jornada maluca aí de conversa. Não só conversa, hein? Vamos começar a discussão. Hoje a gente vai falar, vamos fazer harmonização, né? Comida com comida por corte. Fechou? Vamos fazer harmonização por corte, comida com comida. Mas antes eu queria falar algumas coisas para vocês. Tenho observado algumas questões aí, né, de mercado e tudo mais. O cenário, né? A gente que trabalha com tendência, né, comida e tudo mais, a gente precisa estar muito atento, né? E assim, para um processo criativo efetivo, para o cozinheiro, um olhar observador assim, extremamente importante. Então, eu fico reparando no mercado, observando tudo e tudo mais, e olhando o mercado, vendo dificuldades, né, da turma aí dos restaurantes, pessoal da gastronomia, tal, todo mundo tendo que se reinventar nesse momento e tudo mais. E ficamos pensando, reunimos hoje, né, em reunião com a equipe aqui da UNTO, e começamos a fechar também novas temáticas para a gente conversar a partir de semana que vem. A ideia é a gente fazer, semana que vem, uma outra temática e começar também a bater um papo com vocês. E nós começamos a entender a importância de falar do mercado gastronômico nesse momento. Então, é provável que semana que vem a gente volte com a série, né, de 5 dias, falando do mercado gastronômico, da nossa inserção nesse mercado, de como a gente, vamos falar assim, ganhar mercado, né? Como que a gente conquista esses clientes, quais são os possíveis caminhos para você que está estudando, para você que já é profissional, né? Para você que está entrando, está trocando de área de profissão também, ou tá aí pensando já na beiradinha de trocar de área profissional, a gente está buscando essa temática para conversar com vocês. Maravilha? Então, a gente vai falar sobre isso. Tem muito a ver sobre esse momento de crise que a gente vive. E como a gente sempre frisou, e toda hora a gente repete, crise é uma oportunidade de crescimento, né? Se a gente observar bem tudo o que acontece com a gente durante o dia, é muito provável que a gente consiga uma série de encaixes para melhorias, né? Ter bastante ouvido, bastante escuta, e a gente se perceber bastante para a gente melhorar. Fazer sempre o dobro, né? Como a gente conversa aqui, fazer sempre o dobro nos momentos de crise para a gente estar sempre adiante, né? E indo para frente. Eu queria falar para vocês também uma coisa, contar uma história rápida. É o seguinte, eu gosto muito de acessar alguns conteúdos, assim, não só da minha área, acho que eu deixei isso claro também nas aulas iniciais, não só da área de gastronomia, mas de outras áreas, né? Então vamos lá para a filosofia, vamos para outros lugares, acessar esses conteúdos. E eu gosto também de fazer modelagem de figuras de sucesso, né? Eu gosto de ir lá no Alex Atala e entender, né, o que é o processo desse cara, por que ele conseguiu sucesso, o que ele faz. Eu gosto de acessar lá o Grant Achatz para entender qual que é essa métrica de trabalho do Grant Achatz e que gera tanto resultado. Então, é importante fazer modelagem. Eu tenho muito interesse nisso. E aí eu faço modelagem com os caras que eu acho que tem grande sucesso e tal, que são fontes de inspiração para mim, e fazendo modelagem nesse sentido, eu vi um vídeo de um cara super bacana, que também acho muito interessante as ideias dele, e ele falava o seguinte, se você tivesse na sua frente, na sua mão, um livro aberto, todo em branco, né, com páginas em branco, para você escrever a sua história, e você pegasse esse livro, após escrever a sua história, e desse para alguém, esse livro mudaria a vida dessa pessoa? E quando eu escutei, eu falei, pô, sensacional, né? Será que o meu livro mudaria a vida de uma pessoa? Então, a deixa dele era assim, o que você está fazendo, né, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal,
que realmente muda a vida das pessoas, que você consegue contribuir com o mercado de trabalho, por exemplo, contribuir com sua família, contribuir com todo mundo. Então, nesse cenário de contribuição, a gente vê a necessidade de um aprofundamento profissional, né, de melhorias e tudo mais, para a gente realmente contribuir com coisas novas, com situações novas de mercado, né, e acho que a gente pode falar um pouco disso na semana que vem, né, seria muito legal. Então, achei muito bacana a gente lembrar, né, o que a gente está escrevendo no nosso livro, da nossa vida, que a gente entregando para alguém vai mudar a vida dessas pessoas, né, acho muito legal essa história. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu tenho recebido realmente muitas mensagens de pessoas trocando muita ideia e apontando temáticas e falando que estão gostando da aula, participando. Algumas pessoas poderiam não vir no dia, porque tal dia eu não posso, tal, não sei o que lá, mas eu estou assistindo logo que está postado no Instagram e a gente está colocando também no YouTube, no canal do Ubuntu. Então, essas pessoas estão sempre falando sobre isso, e aí sugerindo temáticas e gostando e interagindo, e a gente está acabando crescendo junto, porque a gente também aprende e começa uma discussão super legal, e isso é a possibilidade da formação em rede. Isso é muito legal, né? E a Ubuntu pleiteia isso. Dito isso, eu me lembrei da teoria do caos. Queria falar para vocês também que todos nós podemos ser o bater de asas de uma borboleta. E o que isso significa? A teoria do caos, ela fala que pequenas variações dentro de um sistema podem causar modificações inimagináveis, né? Imprevisíveis. E eu relaciono muito essa questão da teoria do caos com o trabalho do professor, né? Eu tenho até uma tatuagem gravada aqui, né, da fórmula da teoria do caos, porque eu acredito muito que esse é o papel do professor, é soprar, né, um vento de novidade, de esperança, de provocação, de estímulo. É um sacudir ali na pessoa que, às vezes, você vai ler um livro que muda sua história de vida, né? Vai fazer você acessar um conteúdo que muda sua história profissional, que faz você melhorar muito profissionalmente e tudo mais. Então, eu considero que esse é meu trabalho fortemente, mas eu acho também, pessoal, que também, todo mundo pode ser esse bater de asa de borboleta, todo mundo pode ser esse sopro de ajuda, de estímulo, de parceria do mercado e das pessoas, para a gente realmente, vamos falar assim, prosseguir, seguir adiante e ajudar todo mundo e fazer todo mundo evoluir juntos, tá bom? O pessoal está entrando aí, super bacana a turma aí, participando aí com a gente, né? Bom lembrar que a gente está aqui pela UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, e a gente está transmitindo ao vivo pelo Insta, pelo Facebook e pelo YouTube, beleza? Show de bola. Fatorelli também, Fatorelli estudou comigo lá, foi meu aluno. Saudações aí, Fatorelli, seja bem-vindo, beleza? Vamos começar, pessoal. A gente vai falar hoje de harmonização por corte. Eu trouxe um prato para montar para vocês, para dar um exemplo, para a gente materializar essa conversa de hoje. Maravilha? O que eu queria falar para vocês sobre corte, pessoal? E também sobre a dinâmica desses encontros que a gente fez aqui com vocês. Olha só, hoje é um dia de falar de uma provocação importante. Não sei se vocês perceberam, mas nós mexemos na ordem desses 3 Cs de harmonização. E essa mexida na ordem dos 3 Cs de harmonização são 4, né? Amanhã a gente vai falar do próximo C. Mas essa mexida na ordem foi justamente para fazer vocês ficarem um pouco mais assim desconfortáveis e sair um pouquinho daquela linha da métrica que a gente sempre faz. Qual que é a métrica, pessoal? E isso é importante vocês entenderem, para vocês encaixarem isso na sua linha de raciocínio, tá? Encaixa isso que eu vou dizer, para modificar realmente seu mindset sobre tudo que a gente está conversando. Olha só, na métrica clássica de harmonização, toda vez você vai encontrar a primeira harmonização sendo falada, dita, explicada,
a harmonização por complementaridade, ou semelhança, ou similaridade, que a gente falou ontem, e não na terça-feira, que foi a nossa primeira aula, vamos dizer assim, dos tipos de harmonização, né? Então, na primeira aula a gente falou de contraste. A segunda aula a gente falou de complementaridade, de semelhança. E hoje a gente está falando de corte. Ou seja, a gente inverteu algumas ordens para você também sair de uma zona de conforto e falar, uai, mas normalmente quando eu vejo é similaridade primeiro e tal. O cara vai começar com corte? Começa com corte, faz você entender corte. Depois, quando a gente volta para semelhança, começa a ficar um pouquinho mais fácil. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem a ver com contraste, né? Na verdade, a gente fez contraste, falou de complementaridade, e hoje a gente vai falar de corte. Mas corte tem a ver com a nossa primeira aula, que é contraste, né? Tem tudo a ver. E eu vou explicar esse detalhe para vocês. Mas o que tem que ficar fixo na cabeça de vocês é o seguinte: corte, olha só, vou dizer, hein? Corte tem muito a ver com contraste. Nós vamos chegar lá na aula. Então, a gente poderia ter tratado isso numa aula só. Mas é importante separar essa linha de raciocínio para você fixar melhor isso, e até porque uma série de literaturas traz a harmonização por corte como algo separado, né? Então, a gente vai tratar assim, como algo separado. Mas tem muito a ver com aquela primeira harmonização que a gente falou de contraste. Fechou? Vamos junto, então. Quando a gente vai entender a harmonização por corte, eu aconselho, como eu falei na primeira aula nossa, né? Lembra Aristóteles, ontologia e tudo mais? Platão e tal? Eu aconselho fortemente você não ir somente em livros de harmonização. Porque, primeiro, você vai achar a harmonização de comida com bebida, né? Dificilmente a gente vai falar harmonização de comida com comida. E hoje eu vou trazer aqui uma referência incrível para vocês, para falar de comida com comida, ok? Referencial dos bons mesmo. Então, quando a gente vai para o livro, a gente não acha exatamente o que a gente precisa inicialmente, que é a comida com comida. Depois, claro que a gente precisa da comida com bebida, tá? E o livro, ele acaba tendo uma limitação do que a gente realmente precisa. Então, você vai para o livro, ok, o livro é a base, tá? A base. Mas você vai além. E ir além é buscar outras coisas. Então, eu busquei aqui para vocês o significado de corte para vocês, tá bom? Quando a gente vai procurar o significado de corte, pessoal, é bem complexo, porque o que se acha é o corte da nobreza, né? Não é o corte, é a corte. Olha que interessante isso. Você vai e fala assim, eu quero significado de corte, cortar. Aí você acha corte, nobreza, não sei o quê, parlamento, tá. Você fala, não é isso que eu queria. Era corte. E até você explicar para o Google o que você quer, passou ali um tempo. Mas beleza. A gente vai para a harmonização por corte. Quando a gente consegue achar o substantivo, a harmonização por corte, a gente começa a achar umas coisas super interessantes. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês. Corte. Ato ou processo ou efeito de cortar. Beleza. É aí legal. Talho com objeto cortante. Incisão. Show de bola. Fio, gume, né? A faca ali que corta. Talho na carne de gado feito em açougue ou matadouro. Beleza, diz respeito a gente, mas não é exatamente o que a gente precisa. Maravilha. Talhe em uma roupa. Beleza, segue adiante. Parte ou cada uma das partes separadas de um todo. Legal também. Eliminação ou suspensão. Interessante. Dispensa de pessoa com algum vínculo empregatício. Corte de equipe, né? Vamos embora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que diz respeito sobre harmonização por corte nessa história toda, hein? Rompimento de qualquer tipo de relações entre pessoas, grupos ou países, né? Tal país cortou relações comerciais com outro país, né? E coisas do tipo. Representação gráfica de uma seção plana do interior de uma construção, máquina ou peça. O modo de mostrar as suas partes constituintes. Então, quando a gente corta, né? Faz um corte na transversal para mostrar a parte do corpo humano e tudo mais, também não é o que a gente quer. Linha horizontal que atravessa a haste
de certas letras e algarismos. Também não é exatamente o que a gente quer. Interrupção de uma tomada que está sendo captada pela câmera. Aí já é no cinema, né? Corta, ação, corta, pá. Bom, não tá difícil, né? Não estamos chegando exatamente onde a gente precisa. Agora, olha só. Continuando, hein? Retirada de parte considerada excessiva de um todo. Opa! Peraí. Pessoal, é o seguinte, o livro de harmonização, estou com o livro aqui de harmonização, tem vários aqui, vou pegar aqui, ó. Por exemplo, né? Cerveja e comida é um exemplo, né? Livros de harmonização não vão dar essa definição para a gente de harmonização por corte, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente está indo um pouco mais adiante. Então, vamos de novo. Retirada de parte considerada excessiva de um todo. Matou a pau já. Já matou a pau. Desbaste. Show de bola. Vamos que tá ficando bom. Próximo. Interrupção de um processo que geralmente apresenta continuidade. Ó, isso aí diz muito respeito pra gente na harmonização por corte. Mas é muito respeito. Isso é sensacional. Então, essas duas, depois de um monte de definições que não diziam respeito exatamente à harmonização, a gente encontra retirada de parte considerada excessiva de um todo, ou seja, atenuar isso aí, interrupção de algum processo que geralmente apresenta continuidade, que está indo para frente. Maravilha. Vamos adiante. Quando a gente vai para as palavras semelhantes de corte, não basta, hein? Não basta achar o que a gente achou. Vão mais, tá? Vão mais porque vai clarear mais ainda a nossa ideia do que é harmonizar por corte. Fechou? Quando a gente vai nas palavras semelhantes de corte, a gente encontra incisão, cisura, cortadura, entalhe, escarificação, fissura, golpe, incisura, nada disso tem muito respeito, diz muito pra gente. Agora, vamos continuar. Vamos lá. Risca, risco, talho, chanfro, atenuação. Opa, atenuação. Isso aí já me serve. Declinação, já me serve. Vamos mais. Decréscimo. Decréscimo. Opa, estamos chegando. Dedução. Sensacional. Dedução, estamos chegando, moçada. Diminuição, excelente. Encolhimento, cara, fala aí, velho. Encolhimento é harmonização pura. Chegamos na harmonização, né? Encurtamento e redução. Sacou? Olha só que coisa mais interessante que a gente está falando aqui. Eu não acessei livro ainda de harmonização. Entende? Eu não acessei nada da gastronomia para falar isso para vocês. A harmonização por corte, eu só fui no Google para achar o que significa a palavra corte e depois quais são as semelhanças, palavras semelhantes dessa aí. Então, até agora, sensacional. Até agora achamos uma boa caixa. Então, eu vou fazer uma definição, tá? Do que é a harmonização por corte. A gente vai achar dessa maneira ou parecida em várias literaturas, mas eu vou acrescentar um pouquinho. Então, vamos lá. A harmonização por corte é uma subcategoria ou uma faceta da harmonização por contraste. Ela acontece quando desejamos, olha só, ela acontece quando desejamos atenuar, olha as palavras que a gente foi lá e resgatou. Atenuar alguma característica sobressalente do preparo, né? Desde que aplicado o método de QI, né? Que a gente já conversou aqui vários dias. Tem que aplicar o método de QI em todas as harmonizações e a de corte é muito importante, né? Principalmente porque a corte está dizendo muito sobre intensidade, tá? Então, a harmonização de corte, ela diz intensidade. Pessoal, mais complexo do que trabalhar a harmonização de comida com bebida é a comida com comida.
é extremamente desafiadora. Então, tudo bem se for, às vezes, um pouco complexo e tal, mas o negócio é ir tentando. Eu entendo que já clareou para muitas pessoas aqui a questão de harmonizar comida por comida, né? Com comida, porque pelos relatos que a gente está recebendo aqui nas comunicações privadas aqui, né? Através de e-mail, através aqui do Insta, né? Comentários de Facebook e o YouTube, ok? Então, maravilha. Vamos seguir adiante. A gente já sabe, então, o que diz respeito a uma faceta do contraste, mas de que forma? De que forma o corte é uma faceta do contraste, da harmonização por contraste? Então, vamos explicar isso. Pessoal, o contraste, como a gente viu, é a gente fazer aquele doce de leite com aquele creme de queijo. Lembra que a gente acompanhou isso? Doce de leite com creme de queijo. A forma mais simples da gente fazer uma harmonização por contraste é o doce com salgado. É o mais básico, né? O doce com acidez também é uma bela harmonização por contraste. No entanto, eu comentei na ocasião que se a gente usar o método de QI, de quantidade e intensidade, pode ser que você, mesmo com elementos inicialmente postos para fazer uma harmonização por contraste, você comece a fazer uma harmonização ou por corte ou por semelhança, complementaridade. Porque você coloca tanto de um ingrediente que só aparece ele, ou você coloca tanto de um ingrediente que ele diminui demais o outro, né? E na harmonização por contraste, os dois elementos estão assim, ó, no mesmo nível, né? No mesmo nível. E já a harmonização por corte, né? No contraste, os dois elementos no mesmo nível, pessoal, os dois aparecem. Os dois aparecem. Na harmonização por corte, eu desejo diminuir, atenuar nela, encolhimento, dedução, decréscimo, diminuição. Eu desejo redução de algum componente dos que a gente tem ali à disposição para sentir o sabor, né? Então, isso é muito importante, a gente entender essas diferenças. E quando a gente vai para o corte, fica super complexo a gente ir para a prática. Eu queria lançar um desafio aí, eu vou falar para vocês agora, da ferramenta de análise, né? E pareamento de alimentos, que é super interessante, que eu vou indicar para vocês. Mas enquanto eu tomo minha água aqui, eu já queria só falar um desafio para vocês. Alguém consegue me apontar aí exemplo de comida com comida, tá, pessoal? Exemplo de harmonização. Vamos falar só do paladar e olfato, que é as linhas que a gente vai trabalhar com a construção do sabor, tá, pessoal? Paladar e olfato. Harmonização por corte na comida. Fala para mim um preparo aí, alguns preparos, alguma coisa, algum exemplo de harmonização por corte na comida, levando em consideração paladar e olfato. Vou tomar só uma água enquanto vocês vão escrevendo aí. Alguém arrisca? É difícil. É difícil. Eu vou falar então, hein? Se ninguém arriscar, eu vou falar. Complexo, né? Complexo. Porque a harmonização por complementaridade, a gente sabe que é uma coisa da mesma linha de sabor, né? Então, o petit gâteau lá, como a gente brincou naquela aula. Ok. Paladar, né? Olfato é complementaridade. Agora, contraste, a gente também já sabe. Complexo, né, Adriano? Carne e vinagrete, Zé? Carne e vinagrete pode ter uma junção que dê corte. É uma boa, tá? Uma boa. Já gostei. Carne e vinagrete pode ter uma junção que dê corte, tá? Isso vai depender da carne e vai depender da vinagrete, tá? Mas pode dar corte, sim. E ela pode trabalhar também como contraste, tá? Depende de alguns complementos, depende de tipo de carne, depende do que tem no seu molho.
É um molho campanha clássico, por exemplo? Azeite, vinagre e sal. É um molho classicão. Pode ter, por exemplo, um pouco de mostarda e tal. Então, isso depende, né? Mas ele pode sim entrar para corte, tá? Agora, a vinagrete, vamos pegar a vinagrete só, já que você tocou no assunto, Zé? A vinagrete, vamos analisar só ela. Ela é uma harmonização por corte, então aí entra a complexidade, né? Como que a gente vai analisar um preparo, né? Para depois juntar preparo, isso que entra a complexidade. Frango, quiabo e angu já é comfort food total, né, Wagner? Aí acho que é uma coisa muito mais por complementaridade, né? Tortilha e guacamole. Olha, legal a coisa aí, hein? Ceviche é legal, ceviche é bem interessante da gente tratar o ceviche. A tortilha e guacamole é bastante interessante. O bacon e caramelo começa a ficar interessante, hein? Bacon e caramelo começa a ficar bem interessante. O Júlio, satisfação, Júlio, tê-lo aí com a gente. O Júlio foi meu aluno também. Ô, Júlio, bom apontamento, hein? Bacon e caramelo. Mas, assim, tortilha com guacamole também, em alguns momentos, dependendo da estrutura da guacamole, pode fazer sentido, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: algum elemento desse preparo tem que diminuir alguma estrutura do preparo em geral, né? Então, por exemplo, o bacon, a gente está falando de uma estrutura muito gordurosa, fechou? O caramelo, ele é um dulçor. O dulçor pode atacar bem essa questão da gordura? Pode, né? Ele pode atenuar, ok? E aí ele pode chegar por contraste? Pode. Então, a linha entre contraste e corte, ela é super delicada e vai depender, pessoal, do método QI. Vai depender, tá? O que a gente quer. Mas ninguém apontou algumas estruturas que eu acho que vão ficar um pouco mais fáceis de identificar de uma harmonização comida por comida com corte, beleza? Vamos chegar lá. Vamos lá. Acidez, ela combate também muito bem a gordura. Quando foi apontado o ceviche, o ceviche, na verdade, faz uma transformação através de precipitação proteica e tal, mas ele não vai, por exemplo, combater uma acidez, né? O açúcar no molho de tomate, Adriano, eu acho que ele entra muito mais como uma correção. Ele não chega a fazer, porque na verdade o açúcar ele é vamos dizer assim, uma estratégia de, ele é uma estratégia de, é um apoio, né? É um recurso. Vamos falar que ele é um recurso, porque o molho de tomate bem feito, ele vai respeitar características essenciais do tomate e dispensa a adição de açúcar, né? Tá? Então, o controle da acidez do tomate, ele é extremamente, vamos falar assim, viável de fazer com processos de cocção, né? Então, depende de onde a gente quer chegar também, né? Depende, a gente precisa afinar mais qual que é o detalhe disso aí. Beterraba com mussarela de búfalo, radique, vinagrete balsâmico. Bom, tudo interessante. O radique tem um amargor super legal e vai com o vinagrete, que tem uma acidez muito, muito forte. Bom, muita coisa legal sendo apontada. Pessoal, é o seguinte, vamos pensar juntos na estrutura da maionese. Vamos lá para a estrutura da maionese. O que eu tenho na maionese? Gordura emulsificante através da gema. Fechou? Gordura emulsificante através da gema. O que eu faço com a gema? Emulsiono. E o processo de emulsionar, o que é? Agregar ar. Não é isso? Agregar ar. Então, vou agregar ar emulsionando óleo. Não é? Então, no final de uma maionese, eu tenho um preparo extremamente untuoso. Não é isso? Pessoal, alguém aí, por acaso, já começou a puxar uma maionese e aí pegou ali na geladeira, abriu a geladeira, não tinha limão? Não tinha o limão? Já aconteceu com alguém? E aí você fica tentando, você fica fala, cara, o que eu vou fazer para corrigir essa maionese? O que eu vou fazer para finalizar essa maionese? Já aconteceu com alguém essa história aí? Porque já aconteceu comigo. E aí o que acontece?
Se você não tiver o limão, você parte para o vinagre. Obviamente não é a mesma linha de sabor. Você consegue até um resultado interessante, mas você vai partir para algum líquido ácido. Agora, pessoal, maionese sem limão, ela fica super difícil. Difícil. Por quê, pessoal? Porque tem muita gordura. E aí você vai falar assim, Adriano, mas a maionese com o limão continua com a gordura. Falo, continua. Mas o que, que o limão faz? Corte. O limão faz corte. O que, que o limão faz? Vamos lá para as palavras? Atenuação, declinação, decréscimo, dedução, encolhimento, diminuição, encurtamento, redução. Ela reduz a percepção da gordura, da untuosidade na boca. Entendeu? O que o limão faz com a finalização sempre é a diminuição da percepção da gordura. A gente continua percebendo untuosidade? Continua. Continua percebendo transporte de sabor, assim? Ela mantém mais tempo na boca, prolonga o sabor, aumenta esse fio de condução? Continua aumentando. Mas existe uma diminuição desse peso, né? Alguém que já fez aqui maionese de leite, que é a maionese que a gente vai propor hoje aqui na brincadeira, quem já fez maionese de leite sabe o quanto essa maionese é leve. Essa maionese é levíssima, né? E aí você fala, Adriano, mas você usou 500 gramas de óleo. Não pode, cara, o negócio é tão leve, né? E aí a gente fala, poxa, primeiro o leite, né? A receita da maionese de leite é leite que já tem proteína emulsificante, ok? Mas o que a gente faz? A gente potencializa um pedacinho de alho e um pouquinho de cebola. Os dois têm proteínas emulsificantes também, né? Emulsionantes. Então, a gente começa a emulsionar com isso triturado, então a gente tem um resultado melhor da emulsão, né? Maior aprisionamento de ar, e a gente tem também menor utilização de óleo. Mas mesmo assim, ela vai ter a peso na boca se eu não utilizar o limão. Ela é muito mais leve do que a maionese de gemas, mas eu vou utilizar o limão e aí a gente vai realmente ter esse corte, né? A gente vai conseguir fazer o corte. Pessoal, outro molho clássico da cozinha francesa que tem esse corte através dos seus ingredientes básicos e não é o limão. Sauce Bernaise, sauce holandaise. Essas bases clássicas francesas, né? O molho Bernaise e o molho holandês, né? O holandês, são bases com muita gordura, né? Com gema, que a gente já viu aqui nas nossas aulas, tem 35% de gordura. Então, a gente tem muita gordura na gema, a gente tem muita gordura na adição da manteiga em fio, né? Na Bernaise, mas a gente tem uma redução muito potente de vinagre, né? Com vinho, que vai dar uma diminuída na percepção de gordura na boca, tá? Então, isso é a harmonização por corte dentro da comida. A harmonização por corte dentro da comida. Pessoal, quer outra harmonização por corte super legal dentro da comida? Limão em cima do torresmo. Limão em cima do torresmo, né? Você não está comendo torresmo com limão. Você continua comendo torresmo, porque o sabor dele sobressai, prevalece, né? Mas ele diminui a percepção, o limão diminui a percepção da gordura do torresmo, tá? Então é também uma brincadeira super interessante para a gente falar de corte. Fechou? Maravilha, pessoal. Bacana a história. Eu preciso falar do pareamento para vocês. Vamos falar da ferramenta. Queria lembrar da aula de ontem. A aula de ontem a gente falou de complementaridade e a gente falou de como que isso é similar, né? Como que é similar a gente juntar aquela junção inusitada lá, né? Melancia, abóbora e queijo gruyère, não é isso? Foi super legal ontem a discussão e eu queria indicar para vocês fortemente a ferramenta que se chama Food Pairing. Se alguém conhecer a ferramenta aqui, Food Pairing, aponta aí.
Quem não conhecer, pode mandar mensagem para a gente através do contato @unto.com.br. A gente manda também o link do Foodpairing. O Foodpairing é um site de pareamento de comidas, tá? Também dá para fazer pareamento com bebidas, mas essencialmente é para a gente montar prato, né? Eu já uso o Foodpairing há muitos anos e o Foodpairing, pessoal, ele é um site que tem uma aba gratuita, mas ele tem uma parte paga. Não é um valor muito acessível inicialmente, mas tem o primeiro pacote pago, ele é mais em conta, mas o último é o grande tchan, né? Super legal. Eu já faço uso há muito tempo e dá para fazer o pareamento pelo Food Pairing, que dá um resultado incrível. Quero mostrar para vocês o pareamento de ontem. Dá uma olhada aí, ó. Vê se dá para ver. Eu vou tampar meu rosto um pouquinho, ó. Colocar assim, ó. Tá dando para ver aí, pessoal? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, melancia, derivados, né, da melancia. Eu tenho aqui, ó, abóbora e tenho aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho mais, o queijo gruyère, tá? E essa bolinha aqui, pessoal, ó, essa bolinha aqui, ó, toda completa, e essa outra bolinha aqui, ó, quase toda completa, né? São as bolinhas que vão dar o pareamento para a gente, através do aroma. O Food Pairing trabalha com aroma, tá? Aqui tá o desenho do Food Pairing, né? Pairing, né? Pareamento de comida, né? Então, pessoal, o que eu disse ontem está comprovado aqui no Food Pairing. Vocês podem acessar o Food Pairing, que é uma ferramenta assim, incrível, que dá para a gente assim, combinações super impactantes para o seu comensal. Né? Então, vale muito a pena você acessar o Food Pairing. Se puder usar a plataforma paga, é interessante, mas fazer um teste também de um mês, né, e tudo mais. Se não puder, tem uma linha super legal, gratuita. Então, dá para a gente trabalhar nisso no Food Pairing. E é onde eu faço muitos estudos. Eles têm, nas contas pagas, eles mandam muitos jornais, né, essas publicações, né? Então, eles vão mandando sempre para a gente. Então, ali eu tiro muitas informações para ajudar no dia a dia da cozinha. Fechou? Pessoal, quero falar para vocês da montagem de hoje. Eu vou pedir a técnica para só esquentar um óleo para mim. Esquenta um óleo para mim, por gentileza. Pode colocar no fogo alto aí para a gente acelerar o processo. E eu vou falar para vocês o que eu tenho aqui. Eu vou mostrar, eu estou esquentando o óleo porque eu vou mostrar a transformação do que eu tenho aqui. Né? Hoje a gente vai fazer o seguinte, para vocês entenderem. Eu vou fazer um crocante de arroz, né? Essa receita, pessoal, eu mostrei lá no Festival Fartura de Tiradentes em 2018, tá? Então tem aqui a folha de arroz, né? Folhinha simples de papel de arroz, não é isso? Tá? Tem uma folha aqui de papel de arroz. Eu vou transformar ela nessa textura aqui, ó. Né? E a gente vai ver isso em real time aí, né? Vamos colocar para vocês verem como que a gente faz. E depois, eu tenho 2 potinhos com carne de porco. Eu fiz uma barriga em baixa temperatura, mas ela estava separada em 2 pacotinhos, tá? A barriga, uma delas ficou marinando numa IPA com dry hop, né? Bem acentuada, né? Então, é uma cerveja muito cítrica, tá? Então, pessoal, o que eu fiz na marinada da barriga de porco com uma IPA foi a harmonização por corte, tá? Foi a harmonização por corte. O que a gente entende? Que todo esse cítrico e esse poder do lúpulo aromático, quando ele é usado num dry hop, né? No processo já a frio da cerveja, esse frescor, né, esse cítrico, vai acabar atenuando a minha barriga de porco, que é muito gordurosa. Fechou?
Então, eu tenho uma carne assim, foi marinada desse jeito. Então, ela já é, por si só, uma harmonização por corte. Já é por si só, tá? E eu tenho uma carne, barriga de porco, que não foi trabalhada assim. Uma marinada simples, e a gente só fatiou ela ali, cozinhamos em baixa temperatura. Vou pegar o potinho para vocês verem. Cozinhamos em baixa temperatura as duas. Então, tenho uma aqui, ó, e tenho a outra aqui, ó. Tenho as duas, né? Tá? Tem os dois potinhos. Uma foi marinado em uma cerveja IPA com dry hopping, tá? E a outra foi numa marinada simples, né? Sal, pimenta, cebola, alho e embalamos a vácuo, cozinhamos. Essa barriga de porco, ela ficou 8 horas a 65 graus. Fechou? 8 horas, 65 graus. O que eu fiz? Vou pedir o apoio também para trazer a maionese para mim, por gentileza. Traz a maionese. O que eu fiz? Maionese está chegando, vou mostrar para vocês. Maionese de leite, tá, pessoal? Maionese de leite. Ó, fiz uma maionese agora há pouco de leite. Mas eu utilizei, pessoal, o Thermomix. Então, quando eu utilizo o Thermomix, eu coloco um ponto a mais na rotação. Olha aqui o pessoal do YouTube, aqui eu aumentei para o pessoal do YouTube, ó. Aqui, né? Eu aumento um ponto aqui, ó, na rotação, e aí eu tenho uma textura que a gente chama de textura de corte, né? É uma maionese mais firme, tá? Maravilha, tá chegando o óleo ali. Então tem a maionese aqui. Ótimo. Pode deixar aí. Isso, obrigado. Ok. Pessoal, eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Eu vou pegar uma dessa aqui, ó. Ok? E vou mergulhar, só para vocês verem aí, só para vocês verem, ó. Eu tô com uma panelinha aqui, ó. Cadê a câmera? Aqui, ó. Tô com a panelinha, o óleo já tá bem quente, tá? Na verdade, não precisa ser um óleo muito quente, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Vou colocar na panela e vou tirar rapidamente. Fechou? Vamos lá? Transformação, hein? Olha aí. Dando para ver, pessoal? Não é isso? Fechou? Super legal e super, ó, super crocante, tá? Vamos lá para mais um crack aqui, ó. Vou fazer um no microfone de crack, hein? Fazer um aqui no microfone, hein? Para vocês verem, sentir o drama, hein, ó. Sentiu? Show de bola, hein? Então, nós temos a base, ela é só transporte de sabor. Ela é um veículo para a gente. Eu vou montar nessa pecinha bonitinha, tá? Vamos fazer a montagem nela, para vocês verem. Deixa eu deixar o food pairing para cá. Pessoal, então eu tenho a barriga. Vamos fazer mais uma assim, fresquinha aqui pra gente, na hora. Aí, ó. Maravilha. Vou usar essa, hein? Vou usar essa para montagem. A gente joga um pouquinho de sal, tá? Joga um pouquinho de sal nela. Opa, foi. Jogamos um pouquinho de sal. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A primeira harmonização eu já tenho a minha barriga de porco com harmonização por corte, lembra? Eu tenho porco na IPA, né? Então, vocês lembram da aula de ontem? A gente não tem um porco com cerveja, IPA, né? A gente tem um porquipa. Adoro porquipa. Então, a gente vai colocar aqui porco.
com IPA. Tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, pessoal. Só subir aqui, ó. Eu tenho aqui a casquinha, né? Então, vamos fazendo a montagem aqui, escolhendo pedacinhos de porco. Opa, foi grande. Pedacinhos de porco que já estão na IPA, tá? Aqui eu já tenho, vou pegar uma finalização. Aqui eu já tenho um processo, né? Finalizado, ó. Aqui eu já tenho um processo que dá para a gente aproveitar. A barriga de porco, ela é muito untuosa e ela dá um veículo de sabor super interessante, tá? Para vocês. Mas eu quero fazer com a maionese. A maionese é a nossa segunda harmonização por corte, lembra? Então, eu tenho uma maionese aqui, que eu vou deixar delicadamente nesta parte. E aí eu vou ter, obviamente, bastante contraste, porque, como eu disse, a harmonização por corte, ela faz parte da harmonização por contraste. Não dá para a gente ter um elemento igual da linha de sabor. A gente está falando em usar linhas de gosto, né, diferenciadas, para a gente conseguir atenuar um preparo, né? Então, é claro que a gente vai ter uma questão de contraste, mas que é perceptível por todos os elementos aqui, a diminuição da gordura nesse processo, que é um processo gorduroso, tanto pela casquinha do arroz, quanto pela barriga de porco e pela maionese, né? Maravilha, pessoal. Então, é isso aqui, ó. Vamos lá. Sensacional, hein? Sensacional. Muito bom, cara, muito bom. E o que eu ia dizer para vocês sobre isso? A gordura, ela é veículo de sabor, ela estende o sabor na boca, né? A gordura tem essa característica. Como a gente aqui da Unto, né? A gente mais do que ninguém sabe do que é capaz a gordura, né? De amalgamar, né? Então a gente tem um processo bastante gorduroso, só que na boca bastante leve, porque eu tenho a percepção de todo o cítrico da IPA com dry hopping, né? Eu tenho muito esse elemento volátil, né? Que na verdade não foi embora no processo de cocção, porque era sous vide e estava a vácuo. Então toda essa volatilidade dos aromas, dos óleos essenciais, do lúpulo, que é o que sai quando a gente faz dry hopping, né? Todo esse aroma, ele não foi embora, né? Essa volatilidade ficou cozinhando com a barriga, então tem uma barriga de porco muito cítrica e aromática, e tem a maionese, que foi o corte, né? Então a gente fez o corte na barriga de porco e na maionese, atenuou, a gordura, ela é perceptível, ela está na minha boca até agora, né? A gente consegue perceber isso com muita facilidade, mas ela tem uma delicadeza e uma leveza muito grande, porque eu usei limão e cerveja IPA com dry hopping para, né, baixar isso e ficar nota realmente muito delicada, né? Olha, eu tenho muita vontade de mandar isso para vocês, porque assim, faz pouco sentido comer isso sozinho, de verdade, né? Eu vou provar aqui rapidamente um com a... Olha que bonitinho, né? Olha lá. Com a carne de porco comum, né? Com a carne de porco comum, pessoal, a gente vai ter menos corte. Com a carne de porco comum, eu vou ter menos corte, tá? Olha ali, que lindeza. Né? Olha, tenho que admitir que é sensacional. E entender esses processos é fundamental para a construção da cozinha, né? A construção do que a gente quer entregar para o comensal. Pessoal,
queria falar também para vocês, rapidamente, da gente compreender essas estruturas enquanto regras, né? Construtos aí, bases, mas que isso é muito pessoal, isso é muito particular. Lembra que a gente falou na primeira aula do mundo sensível de Aristóteles, né? Quando a gente foi falar da ontologia do ser, que Aristóteles corroborava com a ideia de que as pessoas aprendem através da interpretação da experiência delas. Então, pessoal, o que às vezes é corte para mim pode ser contraste para você, porque está igual, sabe? O que às vezes é contraste para mim pode ser corte para você, e vice-versa. O que às vezes só é difícil imaginar, às vezes, a complementaridade ser exatamente igual ao corte, né? Isso é um pouco mais difícil de imaginar. Mas que fique claro que, assim, sabores iguais, doce com doce, salgado com salgado, né? Sabores iguais são fáceis de obter harmonizações por complementaridade, ok? Sabores contrários, vamos dizer assim, sal com doce, a gordura, né, não precisa ser um sabor, pode ser uma sensação, né? A gordura com a acidez, tá? A gordura com a picância, pessoal, com a picância fabulosa. O brotinho, a gente pode usar o broto de rúcula. Pessoal, só um detalhe de broto de rúcula. O broto de rúcula, quando ele é plantado no inverno, ele tem mais picância. O broto de rúcula, quando é plantado em épocas quentes, ele tem mais amargor, tá? O broto, essencialmente, ele vem com um pouco de picância, sim, né? Novinho, tá? Mas no inverno ele é mais picante, né? Mais pungente, tá bom, pessoal? E no verão ele é mais amargo. Então, a gente não vai usar o amargor para combater a gordura, tá, pessoal? Não é o ideal. A gente vai usar picância ou acidez, tá? Então, a picância ou acidez, elas resolvem muito bem essa questão. Fechou? Eu acho que a brincadeira era essa, a gente falar um pouquinho da história do corte, buscar, acima de tudo, referências, além da literatura disponível. Então, a gente foi lá no conceito de corte, depois nas palavras semelhantes, né? Buscar ferramentas como food pairing, para a gente parear tudo que a gente quiser. Mostrei para vocês aí a harmonização de ontem, né? Do food pairing, como que ela funciona, como que ela pode funcionar e ser algo realmente impactante, a utilização dessas questões, e a harmonização por corte dentro de uma comida, dentro de um único preparo. Sauce béarnaise, sauce hollandaise, maionese, e aí quando a gente começa a juntar as coisas, barriga de porco com um dry hopping, uma cerveja com dry hopping, é muito provável que a gente tenha uma diminuição da percepção de alguns dos sabores, já que a métrica do corte é atenuar, né, diminuir, e não parear por igualdade, né? Eu diria que um alimento muito fácil da gente entender de contraste é o ketchup, né? O ketchup é um belo contraste, né? Entre o doce e o ácido, é um belíssimo contraste, né? Então, existem proporções muito parecidas, vamos dizer assim, né? Para a gente realmente fazer alguma questão de contraste, né? Food pairing, isso, sem o T no final, tá, Adriano? Sem o T no final. É assim que escreve, sem o T no final. Show de bola, pessoal. Nós vamos continuar amanhã a discussão. Só uma outra questão para a gente discutir até o final. Nós temos 3 minutinhos, 2 minutos. Nós vamos continuar essa discussão amanhã. Amanhã é o quarto C da harmonização. Pessoal, a turma tem pedido para montar um Telegram para discutir. O pessoal tem mandado e-mail, o pessoal tem mandado mensagem aqui no Insta. Adriano, monta um Telegram para a gente discutir toda essa história da harmonização, mas é mais, né? Vamos discutir mais coisas. Então, nós vamos criar o Telegram em breve, tá, pessoal? E nós vamos convidar todos vocês. Eu coloco lá todas as questões do food pairing,
as questões do que a gente discutiu aí, os artigos, né, as questões que vocês solicitam aí para a gente, que a gente trabalha na UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Fechou? É muito importante a gente estar consciente, estudando bastante, aproveitando as oportunidades, de manhã, de tarde, de noite, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo muito mais, fazendo dobro aí, né? Fazendo dobro, né? Se não der para dormir tarde ou acordar cedo, faz o dobro durante o dia. Fechou? Era essa a discussão, pessoal. Satisfação demais em tê-los aqui de novo. Nós vamos passar, tá? Nós vamos fazer o grupo do Instagram. Nós já estamos mandando aí, né? O link do grupo do Instagram, não, do Telegram, tá? Já mandamos o link aí do Telegram. Show de bola, pessoal. Quem tiver interesse aí, entra lá no Telegram para a gente continuar as conversas. Maravilha? Porque a gente tem muita coisa legal para falar pela frente aí. Amanhã o quarto C, o novo C da harmonização. A gente vai brincar com essa história. E na semana que vem, como eu disse, nós vamos conversar sobre o mercado de gastronomia. Vamos continuar essa brincadeira aqui, porque o pessoal está pedindo bis, e a gente vai continuar então, tá? Vamos junto, pessoal. Vamos junto. Um abraço. Valeu. Tchau.